Eu quero ler para vocês aqui Daniel 12, que também vai confirmar que os santos, o povo de Deus, vai passar o período da tribulação. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo haverá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Então aqui está sendo bem claro, Daniel está mostrando também que o povo de Deus, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, no livro de Deus, estarão presentes durante a tribulação. Então esse versículo de Daniel confirma aquelas passagens contidas no Apocalipse. O pré-tribulacionismo é um engano de Satanás para pegar os santos de Deus de surpresa. Ele foi ensinado de uma forma qual não vai ocorrer. Os santos ficarão desorientados, serão pegos de surpresa. E nós sabemos que cumpre-se a palavra, porque a palavra diz que Satanás vai enganar até os escolhidos. Esta geração vai passar a tribulação. Então é preciso conhecer o que vai acontecer para tomar as decisões certas e não se desesperar. O inimigo ele quer transmitir uma imagem de desespero para os cristãos, mas estudando a Bíblia você saberá tudo o que vai acontecer na tribulação, e assim será mais fácil passar esse período. Em Apocalipse 12:6 nós vemos que a igreja será guardada, será protegida por 1260 dias no deserto. E este é justamente o período que o anticristo vai atuar. Deus não vai nos desamparar. Mateus 28:20 diz: ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. João 14,16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Deus não vai nos desamparar, Deus vai nos ajudar. Só que nós temos que estudar, saber quais são as providências de Deus para nós durante esse período da tribulação. Então, depois você pode assistir o curso Sobrevivência na Tribulação. Eu estou falando com detalhes sobre a providência de Deus para passar esse período. No próximo bloco nós teremos uma palavra do pastor Augusto Nicodemos sobre o pré-tribulacionismo. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Se você está ouvindo de manhã, bom dia, à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. O que é que eu vou dizer, né? Então, como vai, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, Nadson. Começamos hoje uma série nova, né? Exato, a série Escatologia. Então vamos lá, começar o nosso programa nesta série com uma pergunta já bem interessante, bem popular. E a pergunta é: por que a igreja teme tanto a ideia de passar pela tribulação? Vai ter arrebatamento antes ou depois da grande tribulação? Então vamos aguardar que o pastor Augustus Nicodemos trará sua opinião bíblica acerca desse assunto. Pastor, lá em Mateus 24:21, Jesus diz: porque haverá uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio no mundo até agora, nem tampouco haverá de ocorrer. E aí algumas pessoas sempre perguntam, ou ouvem também dizendo que a igreja será poupada deste período de grande tribulação. Outros dizem que não será poupada. E, enfim, há várias correntes e eu vou deixar o senhor aí com a pergunta no ar, tá bom? Certo. De fato, Jesus, no seu sermão escatológico proferido aos seus discípulos, ele fez menção a esse período que ele chama
de grande tribulação. E ele inclusive classifica dizendo que essa tribulação, a palavra tribulação quer dizer sofrimento, né? Sim. Que esse sofrimento, esse período de sofrimento, ele será único. Ele diz que desde o princípio do mundo até agora não houve e nem jamais haverá um período semelhante de sofrimento que virá sobre a terra. Aqui Jesus está, na verdade, repetindo as palavras do profeta Daniel. No capítulo 12, verso 1 da sua profecia, Daniel diz assim que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então o profeta Daniel já havia se referido a esse período que ele chama período de angústia, que nunca houve similar a ele, mas que seriam salvos aqueles que fossem achados inscritos no livro. Aqui mesmo, no livro de Daniel, voltando um pouquinho, nós encontramos no capítulo 9 a famosa profecia das 70 semanas, que também tem sido interpretada por alguns da seguinte maneira, que juntando o quadro todo, né, o que a posição popular e tem que ser dito recente, é que o quadro que nos espera seria mais ou menos esse. Próximo à vinda de Jesus, então ele viria secretamente nos ares para arrebatar o seu povo. Certo. Então todo o verdadeiro cristão seria arrebatado desse mundo, transformado para o encontro com Cristo nos ares. Mas esse encontro é secreto. Somente os crentes participarão. O mundo não verá. Essa é uma posição, né? Essa é uma posição. E aí, então, depois que a igreja for arrebatada do mundo de forma secreta, começa o período de grande tribulação, que os estudiosos, né, dessa linha dizem que será de 7 anos. Sim. Então, durante esses 7 anos, surgirá o anticristo, que terá um domínio sobre todo mundo, vai perseguir os judeus, particularmente, e vai implantar o seu reino sobre a terra. E no final dos 7 anos, quando os que se converterem nesse período, porque haverá conversão durante esse período, né, especialmente entre os judeus, quando tudo parece que está perdido para esse povo, né, que está dentro da grande tribulação, Cristo vem uma segunda vez. Na verdade já seria a terceira, né? A primeira quando ele encarnou, a segunda silenciosamente para arrebatar a igreja, e agora vem uma terceira vez pública, né? E aí ele esmagará o anticristo numa batalha fenomenal, apocalíptica, e então instalará o seu reino milenar aqui na Terra. Certo. Então, dessa perspectiva que a gente chama de dispensacionalista, ou alguns pré-milenistas, a grande tribulação é um período de 7 anos de sofrimento sobre a terra, debaixo do controle do anticristo. A igreja terá sido arrebatada antes e será encerrada com a vinda de Cristo para destruir o anticristo. Certo. E começar o período que é chamado do milênio. Bom, essa posição, Nathan, ela é recente, viu? Ela tem uns 200 anos no máximo. Essas ideias, elas nasceram de uns encontros ou conferências proféticas que foram realizadas na Europa, onde pela primeira vez essas ideias apareceram. Mas antes disso, ninguém na história da igreja, os pais da igreja, os reformadores, os grandes teólogos, eles caminhavam nessa direção. Não. Essa ideia de que o arrebatamento antes da grande tribulação, isso aí é modernismo, né, por assim dizer, é uma posição mais moderna. Essa posição não se sustenta, Nathan. Primeiro, a Bíblia fala mesmo da grande tribulação, isso aí nós não temos dúvida. Cremos que antes da vinda de Cristo, o reino do anticristo será instalado, e ele haverá realmente de impor o seu domínio sobre as nações. Será um período de grande sofrimento, de grande perseguição, como nunca houve. Sem comparação. Sem comparação. E ele será destruído pela vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá e haverá de esmagá-lo, destruí-lo, encerrando assim a história desse mundo como nós o conhecemos e dando início ao novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então não se questiona que haverá tribulação. O problema é que não há base nenhuma para dizer que a igreja será arrebatada antes. E que igreja, né? Talvez a igreja de que época, digamos. Então, seria a igreja do futuro. Se me permite só uma pergunta. Bom, então me parece que aquela tribulação que enfrentaram os irmãos dos primeiros séculos e o próprio Policarpo, Inácio, que foram
comido por não feras, foram poupados. Não foram poupados. Tipo assim, que tribulação foi As aquela? Perseguições que acontecem nos países, que aconteceram nos países comunistas e até hoje. E que a gente nem imagina a dor que era. E também o sofrimento dos cristãos debaixo de regimes totalitários muçulmanos e islâmicos, né, eles não têm sido poupados. Né? Então não há nenhuma razão para pensar que Deus vai arrebatar secretamente a igreja antes desse período da grande tribulação. Não há nenhuma passagem bíblica. Olha, uma das passagens que eles costumam dizer, né, que fala do arrebatamento, é aquela palavra de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele fala da vinda do Senhor Jesus. No capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 13, eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. É aqui, presta atenção. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então eles dizem, tá aí, ó, Jesus está falando do arrebatamento. Sim, ele está falando. E de fato, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, duas coisas vão acontecer. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados, ou seja, eles serão tomados daqui da terra, elevados para o encontro do Senhor, com o Senhor Jesus nos ares. Sim. Mas isso não é um evento, Natsan, não é um evento misterioso, oculto, secreto. Porque olha os termos em que Paulo diz aqui, ó. Ele diz, o Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo é um anjo que está no topo da hierarquia. A voz dele, não é? vai ressoar. Vai ressoar no ressoar. E ressoar da trombeta de Deus. A trombeta era um instrumento que era usado para convocação pública. Quando a trombeta era tocada, era ouvida a quilômetros de distância, né? Imagina um arcanjo, né, tocando uma trombeta. O que tem de silencioso nisso, secreto, misterioso? Não tem nada. Então, é a vinda do Senhor Jesus. Não tem isso de arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Por que a igreja não passaria na grande tribulação? Você já disse, não é? Não tem nenhuma razão histórica, porque houve outras tribulações. Não houve igual a essa que vai haver. Mas a igreja já passou por grande sofrimento e Deus não... Aqueles que estavam passando... Deus não livrou. Eles foram até o fim, não é? Passaram por grande sofrimento. E a igreja que passará pela grande tribulação é a igreja de Cristo que vai estar aqui nesse mundo, não é nenhuma outra igreja ou qualquer tipo especial. Deixa eu voltar aqui as palavras de Jesus que você citou, lá em Mateus. Ele diz aqui, ó, aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aí ele diz assim, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou os dias. Ou seja, os eleitos vão estar lá. Exato. Os eleitos vão estar no meio da grande tribulação. É por isso que Deus vai, inclusive, abreviar, né, o tempo do sofrimento e a intensidade para que os eleitos possam suportar a pressão, né, que o anticristo vai fazer sobre eles para renegar a fé, para apostatar, o sofrimento físico, e Deus então vai preservá-los, porque Deus preserva aqueles que são seus. Então, resumindo, Natsan, eu entendo, e essa é a posição histórica, né, que a igreja sempre adotou, é que haverá uma tribulação. Inclusive, alguns acham que essa tribulação ela é figurada. Não, eu não acho. Eu creio que ela é muito clara. Haverá um período de grande sofrimento para a igreja, de grande perseguição, provocada pelo crescimento do reino do anticristo, e que vai anteceder a vinda de Jesus Cristo. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Conclusão. A corrente pré-tribulacionista não possui base bíblica. A mente dos cristãos foi bombardeada com essa falsa doutrina. São mais de 100 anos espalhando uma doutrina falsa
que está massificada em 90% dos cristãos. Então, essa doutrina ela foi sendo espalhada ao longo do último século, foi sendo massificada. Nós tivemos aí o filme Deixados para Trás, vários livros publicados, vários livros editados, e foi aceita aí pelos pastores de renome. Esses pastores aceitaram essa doutrina, essa falsa doutrina que espalha medo aos cristãos. Essa doutrina espalha medo e faz com que eles aceitem a doutrina. A tribulação vai ser um período terrível e nós seremos tirados, nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então isso ficou confortável para os cristãos aceitarem essa doutrina. Mas é uma doutrina errada, é preciso conhecer o que a Bíblia diz. As pessoas acham que não vai acontecer, então não se preparam. Então é preciso conhecer e se preparar. A Bíblia diz para vigiar e ficar atento. Então falta esse conhecimento sobre escatologia. Então os pastores não conhecem de escatologia, estão seguindo essa doutrina errada. Ou seja, Satanás está enganando os santos. Isso é um grande engano e, como eu falei no início desse curso, agora vai fazer uma grande diferença, porque vai levar milhões de pessoas a se encontrarem numa situação desesperadora, coisas que não deveria acontecer, não era preciso acontecer, porque se elas seguirem o que está escrito na Bíblia, o que está descrito na Bíblia para os santos durante a tribulação, a vida será bem melhor, será possível sobreviver esse período. Caso contrário, será quase impossível. Então é preciso conhecer a palavra de Deus. Então, amigo, estude, pare, leia a sua Bíblia, estude sobre esse assunto, faça comparações, verifique que esta heresia não se sustenta, porque não tem base bíblica. Nós temos aí em nosso canal vários cursos, eu indico para vocês, sobrevivência na tribulação, onde eu estou falando sobre a providência de Deus para que os cristãos possam passar sobre esse período da tribulação. Então, Deus abençoe e continue estudando a Bíblia. Olá, irmãos, ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha, bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.